Bom dia, estamos dando início aqui a uma aula do nosso curso de análise de dados para ciências sociais. Hoje a gente vai entrar num tópico diferente, né? A gente vai discutir como fazer a análise de dados usando textos, né? Texto está virando uma febre, obviamente, porque a internet e as redes sociais acabaram trazendo uma nova mecânica, né, para a maneira como a gente lida com texto. Antigamente era muito difícil ter texto digitalizado, hoje praticamente todo o texto é digitalizado. Então isso abriu grandes possibilidades para a gente trabalhar com textos, tá? E a gente hoje vai explorar um pouco isso. É uma aula, então, bem diferente das aulas anteriores, porque é uma aula muito focada numa ferramenta, numa maneira de fazer. E eu vou dar um exemplo. Claro que a análise de texto tem muitas coisas sendo feitas, com análise de sentimento, análise de classificação e tal. A gente vai fazer um tipo de análise como exemplo, para mostrar para vocês alguns pacotes, algumas coisas que o R oferece, e eu acho que isso pode ser muito útil para todo mundo. Como eu estava dizendo, ao longo aí das últimas décadas, a variedade, assim como o volume de dados analisados em pesquisas quantitativas nas ciências sociais aumentou dramaticamente. Nessa aula, o que a gente vai fazer é aprender uma das formas que tem ganhado mais espaço na pesquisa, que é o que a gente chama de análise de textos, né? Análise textual. Nessa abordagem, o que a gente vai fazer é conduzir análises que são basicamente exploratórias, explora os dados, para tentar aprender indutivamente sobre os padrões subjacentes a essa estrutura de dados. É interessante porque, na análise textual, a gente inverte um pouco a dinâmica e a lógica, né? Que geralmente a gente está sempre falando, não, vamos testar uma hipótese, a gente tem uma pergunta, tal. Essa pergunta vai estar presente também na análise textual, mas a maneira como a gente lida com o dado, ela é muito mais exploratória do que quando a gente está rodando um modelo de regressão, quando a gente está fazendo uma análise do desenho de um experimento, por exemplo, que é o que a gente viu nas últimas aulas, né? Essa análise textual só foi possível, né? Essa generalização dela só foi possível porque aconteceu, como eu estava dizendo, junto com a internet, né? Hoje a gente tem uma quantidade absurda de dados de texto nos e-mails que a gente troca, nos sites, nos blogs, nas mídias sociais, ou seja, o volume de texto é muito grande, né? E o interessante que a gente começou a perceber é que fazer análise de site, de blog, de postagem, pode fornecer para a gente insights de como as pessoas se comportam, sem ter que necessariamente perguntar para elas como elas se comportam, né? Que seria uma das aulas que a gente fez nesse curso, foi a aula de survey, né? Na aula de survey, a gente pergunta para as pessoas, a gente faz uma amostragem toda cuidadosa, e a partir do cuidado amostral, a gente faz um questionário. A gente não estudou nesse curso como fazer questionários, mas tem uma série de elementos, tem uma ciência por trás, né, na construção de questionário. Tem que saber perguntar direito para conseguir obter as respostas. O mundo que a gente vai explorar agora é um pouco diferente. As pessoas falam, as pessoas fazem coisas, e a gente tenta captar o que as pessoas falam e fazem a partir... A gente tenta entender, aliás, o que elas fazem, o comportamento delas a partir do que elas estão escrevendo, né? Tem um outro componente que é bem interessante, que há um esforço no mundo inteiro para digitalizar arquivos que estavam só em papel. Então, artigos, livros, documentos de governo, né? Eu mesmo, na minha monografia de graduação, um dos meus principais trabalhos, né, na monografia foi justamente digitalizar as votações nominais da Assembleia Legislativa de Minas. Na época, eu estava estudando justamente esse efeito, né, de como é que se formavam as coalizões dentro da Assembleia, só que estava tudo em papel, não tinha nada digitalizado na época, né? Para vocês verem que não tem tanto tempo assim, mas ainda assim não era digitalizado. E o meu esforço foi justamente fazer essa digitalização. Lá atrás, fazer esse esforço de digitalizar os documentos do governo, né, no caso das votações nominais, me abriu ótimas oportunidades para estudar questões que estavam colocadas na literatura, mas que nunca tinham sido estudadas no contexto, por exemplo, da Assembleia de Minas. Isso também acontece nos casos em que as pessoas estão estudando, né, o funcionamento dos governos, do Congresso, etc. No exemplo que a gente vai fazer hoje, a gente vai estudar
acho que é um bom exemplo de como a análise textual pode nos ajudar a resolver problemas de pesquisa, né? A gente vai analisar dados de artigos do livro O Federalista. Quem já fez a matéria de Política 2, né, aqui na UFMG, provavelmente já leu O Federalista. E o que a gente vai fazer, então, é pegar o livro inteiro, né? Vocês devem se lembrar que O Federalista é um livro composto de vários artigos, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os artigos e vai usar informação sobre esses artigos, sobre o que está escrito nesses artigos, para construir uma análise de texto que busca responder a uma pergunta, que seria: quem é o autor dos 11 artigos que são considerados em que não há consenso sobre a autoria, tá? Esse aqui é a versão original do Federalista, né? É um conjunto, né? Uma coleção de artigos. São 85 artigos que foram utilizados na época na discussão sobre a Constituição da República Americana. 3 pessoas, basicamente, escreveram esses artigos nos jornais americanos da época: o Hamilton, o Madison e o Jay. Entre os 85 artigos, 11 não se sabe exatamente quem foi que escreveu o texto, né? Existe uma certa disputa. Algumas pessoas dizem foi o Madison, outros falam que foi o Hamilton, o Jay, e aí essa disputa continua até hoje. O que a gente vai tentar fazer? Será que a gente consegue usar a ferramenta de análise textual para identificar quem é o responsável, quem é o autor desses artigos? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. A gente vai tentar responder essa questão usando, como eu disse, uma lógica exploratória. Se nós fôssemos linguistas forenses, a gente poderia fazer esse trabalho não de maneira automatizada, né, mas a gente ia criar uma lógica para determinar essa autoria, né? A gente vai procurar, né, como é que seria a lógica de fazer isso? A gente vai pegar um texto do Madison, que não esteja no Federalista, um texto do Hamilton, também não esteja no Federalista, e do Jay, que não esteja no Federalista. A gente vai ler esse texto e vai tentar encontrar formas de escrever, formas, né, de botar o texto em pé, que sejam típicas desses autores. E aí ler os 11 artigos a partir de um olhar que já que eu li o texto do Hamilton, alguns, né, textos que ele escreveu, que tipo de expressão ele usa mais, né, qual que é a maneira como ele fala. Então, na técnica forense, eles vão sempre procurar identificar aquilo que hoje está, o documento que eu quero identificar, a partir da referência de outros documentos que eu tenho certeza que são seus, para fazer essa comparação. É assim que eles fazem com a assinatura, tal. Então, interessante também uma coisa que os linguistas usam, para quem trabalha com essa coisa forense, é que, no caso de texto, eles procuram formas de identificar quem você é ou como você escreve da maneira menos estratégica possível. Ou seja, né, muitas vezes, quando você sabe que está sendo gravado, você sabe que está fazendo um discurso, você acaba evitando várias coisas, né, que são manias, né, que a gente tem de falar. Então, é legal porque, a partir dessa lógica de como eles fariam essa análise, que vamos buscar outros textos que a gente tem certeza que foram escritos por alguém, e vamos, a partir desses outros textos, o que está lá naqueles textos, vamos ver se aqueles textos que a gente não sabe quem é o autor, se a gente consegue descobrir quem que é. Essa que é a lógica. E esses textos que a gente vai buscar como referência são textos que não são, na linguagem dos linguistas forenses, não são textos que apresentam um comportamento estratégico, ou seja, que a pessoa está escrevendo ou está falando de uma maneira pensada, né? A coisa tem que ser o mais espontâneo possível. Então, vamos, por exemplo,
a gente sabe com certeza que o artigo 29 foi escrito pelo Hamilton. Ele tem um artigo sobre facções, em que ele diz: o poder de regular as facções, de comandar seus serviços em tempos de insurreição e invasão, são poderes naturais que o governo deve ter para garantir a paz e zelar pela tranquilidade da confederação. Para defender isso, não é preciso que haja qualquer habilidade sobrenatural na ciência da guerra. O Madison, no artigo 49, que a gente tem certeza que é dele, ele fala sobre o judiciário. Os vários departamentos sendo perfeitamente coordenados pelos termos de sua missão em comum, nenhum deles, é evidente, deve fingir que há um direito exclusivo ou superior entre eles que estabeleça fronteiras entre seus respectivos poderes. Essa turma que escrevia lá atrás, escrevia difícil, né? Eu, quando aluno de graduação lendo essas coisas, achava tudo tão complicado, porque a lógica do texto, ainda mais, né, tem uma certa tradução no meio disso também, mas é sempre complicado. O fato é que a gente sabe que o Hamilton falou de facções, a gente sabe que o Madison falou do judiciário, a gente tem que usar isso de algum jeito para nos ajudar aqui no nosso trabalho. E aí, por que essa coisa do discurso estratégico é importante? Né? Eu mesmo sei que uso muito. Né, se vocês prestarem atenção, nos últimos 10 minutos eu devo ter falado um monte disso. Né? Mas vocês não estavam prestando atenção nisso, e por isso a gente não saberia dizer quantas vezes eu falei. Né? Eu mesmo não sei quantas vezes fiquei aqui falando com vocês e dizendo então, não sei o quê. Eu não sei quantas vezes eu fiz, mas é uma mania que eu tenho. Quando eu estou pensando, eu falo tá vendo? Veio aqui de maneira totalmente natural. Ao longo desse curso, nós vamos ficar toda hora prestando atenção no do professor. Tá vendo? Que engraçado quando a gente tem que prestar atenção na gente, até incomoda. Mas é uma mania que eu tenho, e claro, se alguém algum dia for tentar buscar uma referência de será que aquele vídeo fake feito ali, será que aquele vídeo feito com a cara do Felipe é fake ou não? Por exemplo, uma das coisas que vocês iam olhar é: será que tem muito no vídeo? Se tiver muito é do Felipe. Se não tiver, não é não. Então, a gente tem que encontrar alguma coisa nos textos que vão ser referência para a gente poder fazer a análise, que identifiquem, né, que a gente possa contar um texto que tem muito é um texto provavelmente falado pelo Felipe. Né? Um texto que sem muito pode ser de qualquer outra pessoa, talvez não seja dele. Essa é a lógica que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise. A gente vai fazer uma análise de classificação, em que a gente vai perguntar de quem são os textos, do Hamilton ou do Madison. Tá? Ninguém acha que é do Jay. As pessoas têm dúvida se é do Hamilton ou do Madison. Tá? Então, a gente vai ter que se fazer... Tem uma lógica para fazer a análise. Né? A primeira é definir qual será a nossa variável dependente nessa análise. Quais serão as palavras preditoras nessa análise? Qual modelo a gente vai utilizar? A gente tem que validar o nosso modelo. A gente treina um modelo primeiro. Depois de treinar o modelo, a gente vê se o modelo funciona. Para fazer essa análise, a gente precisa entender se é possível transformar o texto escrito em algo que a gente possa usar, usando, por exemplo, o modelo de regressão, para tentar fazer predição com ele. Né? Então, a primeira decisão que tem que ser tomada é variável dependente. Essa e a segunda, que são os preditores, são as decisões em análise de texto mais difíceis, porque você tem que sair da caixinha natural, né, de como é que se faz a análise de dados, para uma caixinha bem diferente. Então, a primeira coisa que a gente vai construir é o seguinte: dos 85 artigos que existem no livro, né, a gente já sabe que os artigos 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, de 2 até 36, 59, 60, 61 e os 65 até 85 foram escritos pelo Hamilton. Ele é o grande escritor, né? Ele é o grande contribuidor, é o cara que fez a maior contribuição para o federalista. Foi ele quem mais escreveu. O Madison também escreveu menos, mas escreveu artigos 10, 14, 37 até 48 e os 58. Os artigos 18, 19 e 20 foram escritos em coautoria Hamilton e Madison, e o Jay escreveu
os artigos 2, 3, 4, 5 e o artigo 64. Tá? Isso a gente já sabe. Não há nenhuma discussão a respeito de quem são os autores desses textos. Em compensação, os artigos 49 a 57, 62 e 63 são de autoria desconhecida. Então, o que nós vamos fazer? A gente já sabe disso, a gente vai criar um objeto chamado autor, que tem 85 espaços vazios, né? É isso que a gente está fazendo aqui nessa linha, né? Eu estou replicando NA 85 vezes, criando um objeto autor, e estou chamando, né? Eu estou classificando, para os lugares, pensando aqui na referência das posições do objeto Hamilton, desculpa, coloque no objeto autor a palavra Hamilton, onde houver o objeto Hamilton, aqui identificado. Né? Mesma coisa para o Madison, para o Jay, para os dois, e você vai colocar não conhecido para aquelas posições dos artigos contestados. Tá? Então, vamos pegar aqui o nosso R para começar a fazer. Né? Então, Hamilton, Madison, Hamilton J. Eu estou criando um objeto autor, olha lá, é um objeto cheio de NA, e aí eu vou pedir, para aquelas posições 1, 6, 7, 8, 9, que são os artigos, coloca Hamilton. Então, eu vou chamar, agora eu estou completando o meu objeto com a autoria de quem escreveu aqueles artigos. Mesma coisa eu vou fazer para o Madison. Agora tem Hamilton e tem Madison. Tem o lugar em que os dois ajudaram. Aqui é o 18, por exemplo. Tem os artigos escritos pelo Jay e tem os artigos não conhecidos. Ok? Então, temos um objeto que reproduz quem é o autor de cada um dos artigos do livro. O primeiro é do Hamilton, o segundo é do Jay, o terceiro é do Jay e por aí. Tá bom? Então, beleza. Então, se a gente fizer um table de autor, a gente vai ver que o Hamilton escreveu 51 artigos, em qual o Madison escreveu 15, os dois escreveram 3 em coautoria, o Jay escreveu 5, e 11, como eu disse, não são conhecidos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é usar um pacote novo, que é um pacote para análise de texto, chamado TM. Tá? A gente vai... Deixa eu aumentar aqui. Então, eu vou, né, a gente vai instalar esse pacote, no meu caso já está instalado, vocês vão instalar aí. Vocês vão ver que o TM, ele é um pacote que tem dois, na verdade ele tem um pacote de texto mesmo, né, de análise de texto, e ele tem um pacote que chama Natural Language Processing, NLP. Dentro dele ele consegue fazer análise, ele consegue fazer processamento de linguagem natural, é bem legal. Isso é útil para a gente fazer análise de sentimento, é um pacote que eu uso muito. Tá? Então, a gente vai usar aqui uma função chamada corpus, que é o quê? Eu tenho aqui no meu arquivo dados federalista. Eu tenho aqui no meu arquivo cada arquivo desse é um artigo. Tá? Então, eu vou pegar o primeiro aqui. Chama fp01.txt, é o artigo número 1 escrito, que está lá no livro, escrito pelo Hamilton, nesse caso. Né? O número 2... Desculpa, gente. O número 2 foi escrito pelo Jay. Então, está aqui o texto todinho do artigo. Então, eu criei um arquivo para cada artigo e eu vou usar essa função DearSource para, né, junto com o corpus, ele vai pegar todos os textos que estão lá na pasta data federalista, tá? E vai exportar para mim num único objeto chamado corpus raw, ok? Então, ele vai fazer para mim.
ele vai vir como se fosse uma lista, tá? Como uma listagem, ok? Então, vamos agora pegar essa listagem e vamos criar um data frame com ela. Então, a gente vai unlist, que ele veio numa lista. A gente vai pegar o corpus raw nessa lista e aí vai chamar de texto, tá? E eu não vou transformar as minhas strings, ou seja, minhas frases, em factors, ou seja, em categorias. Eu não quero isso, por isso que está falso. A gente, então, vai transformar esse novo objeto corpus raw, que se eu digitar assim, ó, a gente não consegue ver nada, ele é simplesmente um objeto que tem dados, né, sobre os seus metadados. Eu quero transformar isso num banco de dados, então vou botar isso como se fosse um data frame, unlisting as informações que estão ali, tá? E aí, a partir disso, eu consigo ler essas informações como se fosse um banco de dados. A linha número 1 é essa, tá aí, ó. O artigo inteiro do Hamilton. After an unequivocal experience of the inefficiency of the subsisting federal government, blá, blá, blá. Fala, Camila. Felipe, eu fiquei com uma dúvida besta, mas na verdade eu estou travada nela. Em qual é a diferença de variável string e variável character? Essa é uma ótima pergunta. A variável character, ela aceita qualquer tipo de objeto, tá? Então, você pode ter um número como um character, ou você pode ter uma palavra como character. Os strings são só para palavras, tá? E um factor são palavras identificadas como categorias, ou números identificados como categorias. Tá? Então, enquanto eu estou em character, eu não estou dizendo, Camila, que tem nenhuma estrutura no meu dado, né? Ou seja, não tem uma ordem, não tem uma lógica de categorização. São objetos de palavras ou números soltos. Quando eu estiver falando de factors, eu estou falando de categorias específicas. Aí é bem mais... né? Eu estou, de fato, falando que é uma variável que tem categorias mutuamente excludentes. Aí é uma variável mais organizada. Por que o R tem essas coisas, Camila? Porque o R, além de ser um programa de análise de dados do tipo, né, de uma matriz, de um banco de dados tradicional, o R também analisa, como a gente está vendo, outros tipos de informações, como, por exemplo, texto. Então, ele tem que ter outros tipos de objetos possíveis. É por isso que ele tem essa diferenciação. Tá claro? Tá ok, obrigada. Então, agora eu tenho aqui os textos todos. Né? Vamos lá pegar o 85. Tá lá, ó. O último texto escrito no Federalista. Está todo aqui como um texto, um objeto. Tá? Depois que a gente faz isso, que eu já tenho o texto na minha mão, existem algumas funções nesse pacote TM que são funções meio que sempre que você vai fazer análise de texto, você tem que executar. Né? O que é? Você tem que dar uma uniformizada no texto. Por exemplo, a gente vai usar esse tmmap para, primeiro, fazer um content transformation. A gente vai transformar o conteúdo. Vai colocar tudo para letra minúscula. Depois, a gente vai usar strip white space, que é remover espaços em branco. Então, em vez de eu deixar um tanto de palavra, espaço, palavra, espaço, palavra, espaço, eu vou tirar todos os espaços e vou só ter as palavras. Eu vou remover toda a pontuação. Por quê? Porque eu não quero que pontuação seja um caractere usado na minha análise, porque ele é muito frequente. Vai parecer que usar ponto ou usar vírgula é uma característica do texto, sendo que, na verdade, isso é apenas uma forma de organizar o texto. Então, eu vou remover a pontuação. Também vou remover números. Eu não quero trabalhar com números. Né? Eu não acho que os números aqui me ajudam a identificar o texto. Né? E depois de fazer isso aqui, gente, esse procedimento é quase padrão, a gente sempre faz. Tá? A gente, então, vai criar uma matriz de termos do texto. Eu vou mostrar para vocês como é que isso fica. Tá? Então, vou pegar aqui no nosso código. Então, ó,
Vocês lembram que a gente criou aqui um objeto chamado corpus raw? Né? Eu estou usando esse corpus raw e estou criando um novo objeto chamado corpus, usando a função tmmap, que é o de transformation. Então, eu estou tirando todas as letras maiúsculas. Tá vendo que aqui no texto, ó, inevitably, estava com maiúsculo? Eu não quero isso, porque isso vai atrapalhar a minha análise. Eu quero remover todos os espaços em branco. Então, né, em cima desse novo objeto, corpus, que eu criei, agora eu vou criar um outro objeto, corpus, sem os espaços em branco. Agora eu vou remover a pontuação e vou remover os números. E aí eu vou criar uma DTM, que é uma matriz de termos do texto. Eu vou usar uma função chamada Document Term Matrix do objeto corpus. Ele, então, me dá um DTM. Tá? Então, isso aqui é meio básico. A gente sempre tem que fazer isso quando a gente está trabalhando com textos. Vamos dar uma olhada no que é essa DTM. A gente vai transformar ela numa matriz. Tá? Então, eu vou criar um novo objeto chamado DTM1 em cima de DTM, como se fosse uma matriz, porque é isso que a gente está fazendo. E aí, se eu pegar as 4 primeiras linhas e as palavras que estão na matriz 10 a 14, o que eu fiz no final das contas? Gente, quando eu criei essa matriz, eu classifiquei qual palavra aparece em cada texto. Então, olha só. Address aparece no texto 1, no artigo 1, uma vez, e no artigo 4, uma vez. Admit está no texto 1 uma vez, no texto 2 uma vez e no texto 4 uma vez. Adoption está no texto 2 uma vez e não aparece em nenhum dos outros. Advantages aparece no texto 1 uma vez e 2 vezes no texto 4, mas nada nos outros textos. Ou seja, essa matriz é uma matriz que classifica palavras por textos. Porque isso vai me ajudar a tentar identificar que tipo de palavra está mais associada a cada autor. É como se cada palavra usada fosse uma variável nessa nossa análise, né? O problema é que contar essas palavras de maneira bruta não é um trabalho confiável. Por quê? Porque são muitas palavras, né? Se a gente... Vamos tentar encontrar aqui, ó. São 8.594 palavras. Imagina fazer um modelo com tantas palavras, né? A gente tentar fazer qualquer tipo de regressão em que eu tenho 85 casos e 8.594 variáveis. É impossível, né? Então, o que a gente vai fazer é tentar transformar todas essas palavras em algo mais palatável para fazer análise. E aí a questão é o que a gente pode fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: ao invés de eu trabalhar com o número de palavras, a gente vai trabalhar com palavras dentro de cada artigo. Vou fazer uma lógica um pouco diferente. Tá? Então, a gente vai somar todas as linhas da nossa planilha. Tá? E a gente vai poder observar, esse aqui é um box plot que mostra isso por autor, né? Qual é o tamanho de cada um dos artigos desses autores. Tá? Felipe, faz aí para eu ver como é que você está fazendo, para a gente entender. Então, é um box plot, né? Em que eu estou pegando a planilha DTN1 e estou somando 2, todas as palavras, ou seja, quantas palavras tem em cada artigo. E eu vou pegar essa soma e vou cruzar pelo autor. O que a gente está observando? Olha lá. Então, a primeira coisa que a gente já percebe é o quê? Primeira pergunta. Quem escreveu os maiores artigos? Olhando só para esse box plot.
Madison? Quem está falando? Camilo. E Camilo, por que você acha que foi o Madison que escreveu os maiores artigos? Porque a mediana é maior dali nos box plots dele também, porque ele está mais à frente na soma das linhas. Então, você está quase certa. Porque o que você esqueceu, talvez você não tenha entendido a minha pergunta, é que tem 4 artigos do Hamilton que são tão grandes que eles são considerados outliers. Tem um artigo aqui de mais de 4.000 palavras. Tá? Então, o Hamilton escreveu os maiores artigos. No entanto, na média, você tem toda a razão, os artigos do Madison são maiores do que os artigos do Hamilton. Você tem razão. Tá? Então, na média, os artigos do Madison são maiores do que os artigos do Hamilton. Estou de acordo. Mas quem escreveu os maiores artigos foi o Hamilton. Tá? Se vocês tivessem... Aí você tem aqui a coautoria dos dois e o Jay, coitadinho, não gosta de escrever muito, não. Agora, vamos pensar só do ponto de vista visual. Camila, olha para esse box plot. Só do ponto de vista visual. Se você tivesse que chutar, esses são o tamanho dos artigos dos autores que são não conhecidos. Você diria que esse tipo de escrita se parece mais com o Madison ou com o Hamilton? Eu vou chutar. Mas me explica por que você está chutando. O importante para mim é o que você está usando para fazer sua análise. Eu acho que o do Hamilton. Por quê? Porque a mediana tá parece mais próxima da média, não sei, tá metade, nos dois, visualmente falando. E também tem um pontinho fora do box plot no desconhecido. Mas eu acho que se fosse eu no seu lugar, faria a mesma análise, né? O Madison parece escrever textos muito mais longos do que o Hamilton. Tem umas exceções aqui, mas se fosse para eu chutar, né, sem fazer nenhum tipo de análise, só olhando para o padrão das coisas, só olhando para o padrão do tamanho do texto, que é um padrão, né? Tem gente que é mais prolixo, tem gente que é menos prolixo. Eu acho que o volume só olhando pelo volume de palavras, parece que os textos são mais do Hamilton do que do Madison. Mas isso aqui é só uma impressão. Vamos guardar essa informação aqui e vamos tentar fazer uma análise um pouco mais sofisticada desse assunto para ver, Camila, se a gente está certo, se a gente está errado. Tá? Mas, de novo, tá vendo? Isso é fazer análise de texto. A gente está começando a construir indicadores do texto para tentar usar em nosso favor. É isso que a gente está fazendo. Tá? Alguma dúvida do que eu fiz aqui? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai transformar essa contagem de palavras em uma taxa de palavras por texto. Ou seja, a gente vai dividir, a gente vai primeiro criar uma proporção, que é o número de palavras pelo tamanho total de artigo. Então, cada artigo, né, qual que é a proporção que cada palavra apareceu nos artigos, e aí a gente vai criar uma taxa, que é essa proporção vezes 1.000. Isso é só porque os números vão ficar tão pequenininhos que eu estou apenas ampliando o tamanho deles, multiplicando por 1.000. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... A gente vai criar uma nova planilha. Vamos ver se vocês se lembram, DTM1. Né? O DTM1 era isso aqui. Né? Cada linha é um documento, cada coluna é uma palavra. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda essa planilha e vai dividir cada célula dela pela soma de palavras na linha. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, a palavra address representa que proporção
do conjunto de palavras que aparecem nesse texto. É 1 dividido pelo total de palavras na FP01. Mesma coisa eu vou fazer com a admit, com a adopt, só que eu vou multiplicar por 1000 para isso ficar melhor. Então, se eu fizer um DTM, né, depois que eu fizer essa operação e eu puxar as mesmas linhas e colunas, olha o que vai acontecer. Ele vai me dar quanto, né, qual que é a taxa de importância dessa palavra nesse texto. Aqui está 0,84. É bom lembrar que é multiplicado por 1000. Então, na verdade, essa palavra aparece pouquíssimo no texto, né? Adoption já aparece mais, ó, 2 vezes mais. A taxa de importância dela é 1,68, enquanto essa de adopt é 0,84. Tá? Então, a gente está criando um indicador para começar a analisar esse texto. Como eu disse para vocês antes, há um número muito grande, né? Então, depois que eu faço essa contagem, eu percebo que existe um número muito grande de preditores que estão presentes nesses textos. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher algumas palavras de maneira aleatória para usar como os nossos preditores. É como se eu estivesse escolhendo, existem 8.594 variáveis para explicar alguma coisa. Eu não tenho como fazer um modelo com 8.594 variáveis. Então, vamos escolher algumas variáveis para fazer parte dessa análise. Então, eu escolhi aqui although, always, commonly, consequently, considerable, enough, there, upon, while and whistle. Tá? Essas vão ser as words que a gente vai considerar como sendo nossos preditores. Tá? A nossa variável dependente vai ser a identificação de quem é o autor de cada texto. Então, eu tenho uma variável no banco de dados que é quem escreveu o texto. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis independentes que vão servir como preditores. Tá? Então, vamos construir um banco de dados agora, um novo banco de dados, com todas essas informações. Deixa eu pegar words. E vamos, então, dar uma mexida nos dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um banco de dados chamado DAT, que vai ser um data frame, que vai começar com a variável number, que vai de 1 até o número de linhas que o DTM tem, que no fundo é o banco de dados dos textos. A segunda variável é quem é o autor de cada um dos textos. E DTM1, eu vou pegar só as palavras que eu selecionei aqui. Although, always, commonly, consequently. E vou criar um novo banco de dados. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Eu estou pegando aqui as 6 primeiras linhas e as 5 primeiras colunas. Eu tenho, então, o número, que é um identificador dos textos. Quem é o autor de cada texto. E aqui eu estou mostrando o quê? A taxa de importância que cada uma dessas palavras que eu selecionei de maneira aleatória tem dentro desse artigo do Hamilton, do Jay, o outro do Hamilton, e assim por diante. Tá? Então, agora eu tenho um banco de dados, né? Eu poderia até extrapolar, acho que aqui estão mais ou menos quase todas as são 10? Aqui está o banco de dados meio completo. Ó. Número, autor, e aqui a importância que cada palavra tem no artigo. Vocês vão ver, por exemplo, no primeiro artigo do Hamilton, a palavra mais importante é upon. A taxa dela é 5,04. Né? Em compensação, no texto 3, ó, não tem upon. Ou seja, parece que o Jay não escreve com upon. O Hamilton, em compensação, gosta bem de upon, porque olha só, no texto 1 e no texto 6, ambos feitos pelo Hamilton, upon aparece de maneira considerável. Então, você começa a descobrir aí alguns padrões no texto, fazendo esse tipo de análise. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar um modelo. Opa, vocês já devem ter ouvido falar muito nisso. Então, eu vou ensinar vocês o que é essa noção de treinar um modelo. Né? A gente vai usar um conjunto de textos em que eu já sei a relação que se dá entre os meus preditores e a minha variável dependente. Tá? Então, eu vou criar um banco de dados chamado train.dat,
esse novo banco de dados vai ser um subset apenas dos artigos que são do Madison e do Hamilton. Tá? Todos os outros artigos eu estou excluindo do meu modelo. Ou seja, agora, para treinar um modelo, eu vou construir estimativas de qual é a probabilidade estimada do meu modelo, usando esses preditores que eu tenho, que são essas palavras, quanto eu acerto e quanto eu erro usando o modelo que eu vou criar. Isso é treinar um modelo. E você vai fazer isso tantas vezes quanto forem necessárias até que você chegue a um nível de acerto muito alto. Por quê? Professor, mas como é que você sabe que você acertou? Ora, eu sei quem é o autor dos textos. Então, eu vou criar um modelo que vai tentar predizer quem é o autor dos textos. E vou comparar quem o modelo diz que é o autor do texto com quem, de fato, é o autor do texto. Se o meu resultado for muito alto de acerto, quer dizer que o meu modelo está bom para predizer. Se o meu nível de acerto for baixo, então eu preciso construir um modelo melhor. Tá? Para facilitar o nosso trabalho, eu vou construir uma nova variável nesse novo banco de dados chamado trainDat, que, de novo, só tem artigos do Madison e do Hamilton, usando a função if-else. A variável vai se chamar score e vai ser if-else. Se o autor no banco de dados for o Hamilton, você vai colocar número 1. Então, o Hamilton é o número 1. E o Madison vai ser o número -1. Tá? Eu estou criando essa representação para facilitar o nosso trabalho. Então, vamos pegar esse código, já vamos rodar ele de uma vez. Né? Então, eu estou criando o primeiro banco de dados chamado trainDat. Se a gente pegar e fizer um head de trainDat, você vai ver que agora só tem artigo do Hamilton e do Madison. O Jay ficou de fora e as coautorias ou os textos contestados ficaram de fora. Tá? A outra coisa que eu vou fazer é criar uma nova variável nesse banco de dados, chamada score, e esse score nada mais é do que associar nela os textos do Hamilton vão receber score 1, os textos do Madison vão receber score -1. Ok? Muito bem. Então, vamos construir agora a nossa amostra de teste. Aquela que a gente não sabe dizer quem é o autor do artigo, mas a gente vai utilizar o nosso modelo, depois que ele estiver treinado, né, para testar nessa amostra. Tá? Então, essa nova amostra a gente vai chamar de testDat. Que amostra que é essa? É a mesma lógica que eu usei aqui em cima, no trainDat. Então, primeiro eu estou construindo um banco de dados para treinar o modelo e depois estou construindo um banco de dados que só tem os textos não conhecidos. Tá? Se a gente colocar dim test.dat, você vai ver que esse é um banco de dados pequenininho, que só tem 11 casos. Né? Em compensação, dim trainDat tem 66 casos. Então, eu primeiro construí um banco de dados para treinar o meu modelo e construir um banco de dados para testar o meu modelo. É o in-sample e out-sample. Tá? São as noções que a gente está... Então, vamos modelar. Né? A gente vai usar... Eu tenho ali 8.594 possíveis palavras. Eu fui lá e peguei 12 delas. Mas para construir o meu primeiro modelo, eu vou pegar 4. Então, eu vou rodar uma regressão linear em cima do objeto score, que é 1 ou -1. Tá? E vou ver qual é a relação entre upon, there, consequentially e whistle sobre score. Será que a gente consegue explicar bem esses resultados? Será que eu consigo modelar de modo que, quando eu construir um modelo preditivo, de dizer quem o modelo está me dizendo que é o autor daquele texto? Quando eu fizer isso, será que só usando essas 4 palavras eu consigo treinar bem o modelo, né, para
construir a minha operação. Então, a gente roda esse modelo, e aí vem os... Vamos rodar aqui no R, né? É legal fazer isso. Aqui o modelo vai chamar HM Mode. E aí, então, eu estou rodando esse modelo linear. O nome desse modelo, gente, é um Linear Probability Model. Tá? É um modelo linear de probabilidade. Vocês vão falar assim, professor, mas a sua variável dependente ela não é contínua, é uma binária, é 1 e menos 1. Como é que você vai rodar um linear? Né? A gente pôs menos 1 de propósito, para não ser 0 e 1. Né? Porque a gente quer construir o quê? Qual é a probabilidade daquele artigo pertencer a alguém? E aí a gente vai calcular isso desse jeito para facilitar. A gente ainda não está usando modelos logísticos, né? Eu poderia estar ensinando para vocês isso. Nesse curso, a gente ainda não está usando modelo logístico, por isso que a gente está usando um Linear Probability Model. Tá? E aí vamos dar uma olhada nesses coeficientes. O que eles estão me dizendo? Estão me dizendo que a relação de upon e there, né, quanto mais elas aparecem, mais parece que o texto é do Hamilton. Por que é do Hamilton? Porque o Hamilton é o número 1. Então, upon e there parece que são palavras que determinam textos do Hamilton, e consequently e whilst são palavras que parecem determinar mais textos do Madison. Então, legal, parece que eu tenho ali palavras que me ajudam a entender esse cenário. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse modelo que a gente acabou de descrever, tá? Que a gente acabou de modelar, e a gente vai calcular a probabilidade usando a função de fitted. Vocês vão se lembrar que fitted é uma função que calcula o valor predito do modelo, tá? E eu vou dizer o seguinte, né? Vamos só brincar primeiro aqui. Fitted desse modelo. Os valores preditos desse modelo me dão aqui, né, de quem seria a autoria desse texto. Tá? Se a probabilidade dessa autoria for maior do que 0, ele vai me dar true. Se a autoria for menor do que 0, vai me dar false. Por que eu estou usando 0 como referência? Porque como o meu score é 1 e menos 1, eu vou considerar o seguinte: para todos os valores positivos de probabilidade estimada, eu vou assumir, então, que o modelo está dizendo que esse texto seria do Hamilton. Né? Olha aqui, ó, 0,73. A probabilidade... Então, a gente está analisando aqui o valor predito do modelo. Qual seria o score estimado para esse artigo número 1? Seria 0,73. Ele está mais próximo de 1 do que de menos 1. Então, ele seria, segundo o nosso modelo, um artigo escrito pelo Hamilton. E o segundo, 0,68. Também parece que ele é mais do Hamilton do que do Madison. Mesma coisa com o 7. Mesma coisa com o 8. Só o 10, que é negativo, ó, entre os primeiros aqui, é que parece que é do Hamilton. Então, isso aqui, gente, é o seguinte. Lembra, Camila, que a gente começou a nossa aula, né, simplesmente contabilizando o tamanho de cada artigo? E nós dois chutamos que os 11 artigos desconhecidos parecem ser mais do Hamilton do que do Madison. A gente chutou. Agora, eu tenho um modelo feito apenas na amostra, que eu tenho certeza de quem é a autoria, mas eu tenho um modelo que também chuta de quem é a autoria de cada texto. Então, o modelo está chutando
que esse primeiro texto é do Hamilton, que o segundo é do Hamilton, que o terceiro é do Hamilton. Apenas o 10, o 14, o 37, 38, 39 seriam do Madison. Tá? Então, vamos criar essa variável PredAuthors, que, como eu disse, é só um cálculo de true or false. True vai ser sinônimo de quê? De Hamilton. False vai ser sinônimo de Madison. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele, ó, se o fitted value for maior do que 0, ou seja, se tiver mais próximo de 1 do que de menos 1, você coloca true. Então, true é sinônimo de Hamilton. Tá? Professor, mas para que a gente está fazendo tudo isso? Porque a gente está testando se o nosso modelo, a gente está treinando um modelo para adivinhar de quem quem são os artigos na nossa amostra. Só que eu estou treinando usando um banco de dados que eu já sei quem é o autor. Então, eu posso fazer uma tabela comparando os valores preditos de quem seria o texto com, de fato, de quem é o texto. Ok? Vamos ver o que aconteceu? Olha lá. Olha que sensacional. Usando apenas 4 palavras, eu consegui, com 100% de confiabilidade, adivinhar corretamente quem seria o autor de cada texto. Como você viu isso, professor? De todos os textos, todos que eu disse que seriam false, ou seja, que seriam do Madison, de fato são do Madison, porque são menos 1. Não tem nenhum que eu falei que é false no meu modelo que caiu para o Hamilton. E de todos que eu falei que seriam true, todos são de fato do Hamilton, porque é 1. Ou seja, 100% de acerto. Outra maneira de ver isso era fazer com o autor. Né? Então, tudo que eu falei que era true, porque a probabilidade seria maior do que 0, e o Hamilton era 1, virou Hamilton, e tudo que eu disse que seria falso, porque é menor do que 0, realmente é Madison. Ou seja, meninada, os resultados me mostram que quando eu estou fazendo o meu in-sample training, quando eu estou treinando o meu modelo com a amostra que eu conheço, eu tenho uma capacidade de predição perfeita, ou quase perfeita. Né? Nesse caso, perfeita. Porque eu acertei, eu consegui criar um modelo que de fato acerta, né, os resultados. Tá? Agora, conseguir de fato ver se o nosso modelo funciona bem é conseguir estimar de quem é a autoria, não na amostra que eu sei quem é o autor, mas na amostra que eu não sei quem é o autor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma variável chamada preds, em que a gente vai calcular os valores preditos usando o meu modelo, mas agora num novo banco de dados. Qual? O banco de dados de teste, que é o banco de dados que contém os 11 artigos desconhecidos. Ok? Depois de fazer isso, eu vou perguntar, o valor predito é maior do que 0? True or false? Olha o que o resultado está dando. O texto 49 é falso, o 50 é falso, 51 é falso, 52 é falso, 53 é falso, 54 é falso. Apenas o 55 é true. Ou seja, gente, vamos lá. Eu treinei o meu modelo usando 4 palavras para tentar identificar, a partir dessas 4 palavras, quem era o autor do texto. Eu criei um modelo e treinei o modelo para fazer isso, usando in-sample, ou seja, numa amostra que eu já sabia quem era o autor. Então, eu podia testar se o meu modelo foi bom ou não. Ok? Então, quando eu rodei o modelo e calculei o valor predito para dizer, modelo, então, na sua opinião, de quem seria cada um desses artigos? Quem seria o autor de cada um desses artigos? O modelo me disse quem seria. E eu vi que eu consegui acertar 100% dos resultados.
Agora eu estou pegando o mesmo modelo, que eu acertei tudo lá na outra amostra, e aplicando para essa nova amostra, em que eu não sei quem são os autores. E o resultado foi esse, quando eu calculo o valor predito para cada um deles. Vamos voltar lá no R para fazer isso? Né? Então, eu estou calculando o PREDS. Olha lá. A maior parte dos valores preditos está dando negativo. Quem é negativo nesse caso? Para nós. É o Hamilton ou o Madison? Quem é a pessoa mais associada? O modelo está predizendo o que no final das contas, quando eu pergunto para ele se o valor predito é maior ou menor do que zero? Qual que é o resultado da estimativa da análise de texto que a gente está fazendo? Para perguntar de outro jeito, baseado na opinião do nosso modelo, quem é ou quem seria o verdadeiro autor desses artigos? O Hamilton ou o Madison? O Madison. Por que é o Madison? Porque ele deu mais false do que true. E o nosso modelo está predizendo que o score, usando aquelas palavras nesse novo banco de dados, daria mais força para identificar que é o Madison e não o Hamilton, porque está negativo, o score, Camila, está sendo negativo. Né? É assim que é isso que o modelo está nos predizendo. Olha que legal, uma maneira da gente ver isso de um jeito bacana. Eu vou fazer aqui com o código, porque eu não postei o código ali no slide. Tá? Olha o que a gente vai fazer, Camila. Eu vou fazer uma plotagem. No eixo X vai estar o número do artigo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até 85. No eixo Y, eu vou plotar os valores preditos do meu modelo apenas entre aqueles artigos que nós treinamos. Ok? Naquele primeiro módulo que a gente fez. E aí, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou definir as cores? Se o autor do artigo for o Hamilton, eu vou pintar minha bolinha de vermelho. Se não for o Hamilton, eu vou pintar de blue. Tá? Então, olha o que a gente encontra aqui. Primeira coisa. O que eu estou mostrando para vocês, Camila e todo mundo? Cada bolinha dessa representa o valor predito pelo meu modelo de quem seria o autor daquele artigo. O que dá para ver? De fato, há uma divisão. Ó. Vamos botar aqui uma linha. Ó. Acima do zero, os artigos são todos do Hamilton. Embaixo do zero, os artigos são do Madison. A gente sabe disso, porque a gente tem informação de fato de quem são os autores de cada um desses artigos. Então, dá para ver que o nosso modelo explica bem alguns artigos, né, com certeza são do Hamilton, outros a gente tem um pouco mais de dúvida, os que estão próximos do zero, tal, mas nosso modelo está estimando que essa é a distribuição. E os novos? Aliás, e os artigos que a gente não sabe? O que a gente vai fazer? A gente vai plotar esses pontos no eixo X, também número, no eixo Y, os spreads, que são as probabilidades que eu acabei de calcular. Só que ao invés de usar bolinha, eu vou usar triângulo, por isso que eu estou usando um PCH de 17. Olha que legal, visualmente, a gente analisar essa análise que a gente está fazendo. É muito bacana. Camila, já que você é a única que está falando hoje, qual é o único artigo que a gente tem dúvida, que o modelo tem dúvida, na verdade, se é do Madison ou não? Esse triângulo na linha, zero, eu imagino. Exatamente. Aqui, ó, tem um artigo que a gente acha, que o modelo, aliás, acha que foi o Hamilton que escreveu. Todos os outros, o modelo
estima que foi o Madison que escreveu. Eles são, do ponto de vista da distribuição das palavras, do uso das palavras, eles se parecem muito com os outros artigos que eu tenho certeza que foram Madison, que foram escritos pelo Madison. Então, segundo o nosso modelo, só tem um artigo aqui, que seria dos 11, né, que a gente não sabe a autoria, que teriam sido escritos pelo Hamilton. Os outros todos foram escritos, de fato, pelo Madison. Tá? Olha que legal. Alguma dúvida até aqui? Todo mundo entendeu o que a gente está fazendo? Felipe, eu tenho uma pergunta. Fala, Amanda. Então, como é que a gente afirma que esses textos, que a gente não sabe a autoria, foram escritos ou pelo Hamilton ou pelo Madison e não pelo conjunto dos dois? Assim, será que também não valeria a pena a gente analisar o texto em conjunto deles? E aí? Vamos fazer isso? Era o próximo slide do professor. Ok. Vamos pegar o Hamilton e o Madison. Vamos pegar os artigos que foram escritos pelos dois e vamos tentar calcular os valores preditos para entender o seguinte. A gente já sabe que tem aí 3 artigos que foram escritos por 2 pessoas ao mesmo tempo, o Hamilton e o Madison. Tá? Eles estão publicados como em coautoria. Mas, Amanda, olha o que o modelo está nos dizendo. Quem, de fato, parece ter escrito os artigos em coautoria? O Hamilton ou o Madison? Usando apenas a referência da modelagem que a gente fez. Quem que escreveu, Amanda? Segundo o modelo. Se alguém mais souber, a Amanda estiver ainda pensando. Quem falou? João. João, por que o Madison? Porque deu valor negativo. O valor negativo é mais próximo. Exatamente. O score estimado, usando o mesmo modelo que eu usei lá atrás, que eu treinei para descobrir quem é o autor. E ele ficou bem treinado, como eu mostrei para vocês, porque ele acertou 100% de tudo que ele tinha que prever. Não foi nem 0,85, ele acertou 100%. Né? Usando esse mesmo modelo, a gente diria que o Madison contribuiu mais para o texto do que o Hamilton. Porque, segundo o nosso modelo, o score para esses 3 textos é mais negativo do que positivo. Ou seja, ele parece mais com um texto escrito pelo Madison do que parece com um texto escrito pelo Hamilton. Então, a gente está construindo uma outra amostra e usando agora o modelo. E o John Jay? Professor, Fala. é só uma dúvida que veio antes, na verdade, acho que é só para não passar. Tá. Que se o modelo dá errado, se ele não fica bem predito, a gente troca os preditores das palavras? É assim que a gente altera? João, isso é o seu para casa dessa semana, tá? O que vocês vão fazer essa semana é, usando um outro exercício, que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão replicar essa mesma ideia. Vocês vão tentar adivinhar no exercício daqui a pouco, que eu vou mostrar, de quem são os discursos feitos no impeachment da Dilma. Eu peguei aqueles discursos feitos lá no dia do impeachment, coloquei num banco de dados e vou mostrar daqui a pouco. E vocês vão tentar adivinhar se eram pessoas que apoiavam ela ou não, só a partir do que estava escrito ou que foi dito nos discursos. Eu transcrevi. João, vamos fazer, só para você entender essa sua pergunta, que ela é fundamental, lembra que a gente rodou aqui Tá aqui, peraí. Lembra que a gente rodou um objeto chamado Words, em que eu selecionei algumas palavras? Você vai ver que eu usei upon, there, consequently, wisdom, mas digamos que eu tivesse usado apenas enough e
there e considerable. Vamos imaginar que eu fiz isso. Opa. Tá? Imagina que esse tivesse sido meu modelo. Os coeficientes estão ali. Eu não sei se eles são muito bons, João, porque não sei se dá para você ver aqui. Todos são positivos em relação ao Hamilton. Então, eu não sei se eu escolher as melhores palavras, porque não tem nenhuma palavra que ajuda a entender o Madison. Mas vamos ver. Vamos calcular os fitted values. Vamos fazer. Olha lá. Agora eu estou comparando o meu modelo, a taxa de acerto do meu modelo com o resultado real. Esse modelo que eu acabei de rodar, João, é pior do que o outro. Olha lá. Ele errou 2 vezes quem eram os textos false e errou 5 vezes quem eram. Então, ele errou 5 vezes os textos do Hamilton e 2 vezes os textos do Madison. Ou seja, esse modelo é pior do que o outro. Então, não, professor, não ficou bom, não. Vamos botar aqui a palavra although. Será que melhora? Continua muito ruim. E se eu colocar a palavra upon? Vamos ver. Ó, começou a melhorar. Eu comecei a acertar melhor os do Hamilton, mas eu ainda erro os do Madison. Então, vamos ver. Eu acho que... Entendeu, João? Isso é um exercício, como eu disse no começo, de exploração do dado. Você está treinando o seu modelo para acertar alguma coisa. Você só fica satisfeito depois que ele acertar tudo. Pronto. Ou acertar, digamos, 98%. Porque esse é um exercício de aula, né? No mundo real, é muito difícil acertar 100%. Né? Agora, se você erra, se você tem um modelo que acerta metade e metade, né? Vamos fazer um modelo bem ruinzinho. Vamos usar só enough. Vamos ver como é que ele acerta. Olha lá. Ele é um péssimo modelo. Ele joga todo mundo para true. Ou seja, é um péssimo modelo quando eu só uso enough. Tá vendo? Para ele, todo mundo é true. Todos os textos são do Hamilton. Quando, na verdade, 15 são do Madison. Então, ele é péssimo esse modelo. Então, você vai refazer o modelo até chegar numa modelagem boa. Essa que é a ideia que está colocada aqui. Tá? E eu só sei que o modelo é bom, João, como? Testando o modelo contra testando o modelo numa situação em que eu sei que ele conseguiu acertar bem o resultado. E eu sei que ele conseguiu acertar bem o resultado porque eu tenho um banco de dados que eu já conheço o comportamento do modelo. Eu já sei quem é o autor de cada coisa, então quando eu comparo o autor real com o autor predito, eu tenho ali o resultado, se o meu modelo está bem treinado ou não. A Camila tinha uma pergunta, mas já baixou. João, entendeu a resposta aí? Entendeu a pergunta? Entendi, sim. Então é só... E, na verdade, tem mais uma pergunta que vai por cima dessa, que é como que a gente vai decidir essas palavras de forma aleatória ou a gente pega, por exemplo, coisas da literatura que apontam que tal pessoa fala mais isso? Ou então, João, aleatório? Essa pergunta é muito importante. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro exemplo de como a gente resolve esse problema. Mas em análise de texto, você pode até ter uma noção desse caso, por exemplo, do que o Jay falava, o Hamilton. Mas, na verdade, cara, a gente vai fazer isso tentando ser o mais aleatório possível. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente vai rodar esse modelo em várias dimensões diferentes de palavras escolhidas, porque eu dei muita sorte, né, cara? Eu escolhi as palavras certas. Mas isso como é que eu escolho essas palavras? A gente vai criar ali um algoritmozinho que vai fazer uma interação aleatória para poder, né, não ter nenhum critério meu nesse processo, né, que seja um critério aleatório para a escolha. Então, é uma análise exploratória, João. É um trabalho diferente do trabalho que vocês estão acostumados a fazer, que é mais, né, dedutivo. Você tem já uma teoria, aí você faz hipóteses e tal. Aqui a gente está trabalhando uma lógica indutiva, que é a lógica de exploração de dados. Né? É bem diferente. Mais alguma dúvida, gente?
Então, a gente testou Hamilton e Madison, agora a gente vai testar o Jay. E aí, o Jay escrevia mais parecido com quem? Com Hamilton ou com Madison? Então, eu vou construir um JDAT, que nada mais é do que pegar o banco de dados total e só selecionar os artigos escritos pelo Jay, né? Vocês já estão acostumados a fazer isso, e vou calcular os valores preditos usando o mesmo modelo que eu treinei lá atrás, agora com esse novo banco de dados, que é o JDAT. E aí, o Jay escrevia parecido com quem? Com Hamilton ou com Madison? Hamilton ou Madison? Com quem que ele escrevia parecido? Com o Madison. Por quê, João? Porque os valores preditos do score são mais negativos, né? Ou seja, estão mais próximos do -1, que é o score que a gente associou ao Madison e não ao Hamilton. Então, vejam o tanto de coisa que a gente pode fazer só com esse tipo de análise, né? A pergunta que vocês têm que me fazer daqui para frente é, mas, professor, quão boa é a nossa predição, né? A gente precisa ter algum tipo de cross-validation para ter certeza que a predição que a gente está fazendo é bacana, né? Professor, o que é cross-validation? A gente tem que ver se a nossa predição dos 11 artigos continua a mesma se a gente modifica o modelo, os dados e o tipo de estimativa que a gente está fazendo. Então, vamos imaginar que eu rode o mesmo modelo, eu treine o mesmo modelo em pedaços diferentes do dado. Vamos imaginar, como o João perguntou, que eu mude as palavras, né? Que eu escolha essas palavras de outra maneira. Então, eu vou fazer mudanças no modelo e nos dados e vou analisar se as estimativas que eu estou fazendo, se as predições que eu estou fazendo se sustentam, mesmo em diferentes formas de treinar o modelo ou de usar os dados. Fala, Camila. Professor, essa cross-validation vale só para análise de texto ou para qualquer outro tipo de análise? Essa, na verdade, é uma abordagem, uma técnica que vocês vão usar para em qualquer situação onde você está tentando ver se o seu modelo funciona bem ou não. Então, se você já sabe, se você tem um pedaço de um dado, você já sabe como funciona, você pega ele, roda a relação das variáveis com ele, e depois você vai usar aquele mesmo modelo para predizer a relação de outras pessoas. Só que você vai falar, será que esse modelo está bem treinado? Então, o que você faz? Você tira umas palavras, você pega pedaços diferentes do dado e roda o mesmo modelo, roda, né, nos diferentes dados. E aí, Camila, a ideia é, usando esse cross-validation, será que eu consigo encontrar o mesmo resultado rodando de diferentes maneiras a minha análise? É isso que a gente está tentando fazer. Isso serve muito para quando a gente está fazendo análise de dados também, em que a gente está tentando encontrar padrões que a gente não sabe, teoricamente, como eles deveriam ser. Essa é uma lógica totalmente indutiva, por isso que eu explico para vocês. Ela é muito diferente, é um outro campo. As ciências sociais, elas mudaram depois da aparição desse tipo de modelagem, dos algoritmos de inteligência artificial, dos algoritmos de machine learning, né? Querendo ou não, a gente está aqui rodando, gente, um tipo de machine learning, né? Um aprendizado de máquina pequenininho, que eu estou fazendo a minha máquina aprender a encontrar a autoria de um determinado autor. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Claro que não é um algoritmo, porque ela não está automatizada, mas ela tem os pedaços certos, né, para fazer essa estimativa que nos interessa. E muito disso, Camila, dessa nova ciências sociais indutiva, que está bombando, né, e que está mudando para valer a maneira como a gente faz pesquisa, como a gente faz análise de dados, ela vai funcionar tanto para texto como para as análises de bancos de dados tradicionais. Mas é que ela surgiu, essa lógica surgiu nos trabalhos indutivos usando análise de texto. É por isso que eu estou trazendo ela agora, né, para vocês. Fala, Gabriel. Felipe, bom dia. Eu cheguei um pouquinho depois, eu não sei se você já falou isso, mas esse tipo de análise, né, ele serve só para variáveis, no caso,
digamos assim, porque só tem dois resultados possíveis, né? Ou se der negativo vai ser para o Madison, positivo para o Hamilton. No caso da Dilma que você falou, é a favor ou contra, né? Se eu quiser colocar mais uma variável aí, ou mais 3, 4, eu consigo criar um modelo? Consegue, claro. O seu modelo vai ser mais complexo. Você vai ter que usar uma regressão multinomial, por exemplo. Né? Se você tiver 6 autores e você quer saber qual texto seria de quem, você vai ter que usar uma lógica multinomial. É um outro modelo. Mas é uma outra técnica, vamos falar assim, uma outra regressão. Mas a lógica do trabalho, Gabriel, continua a mesma. Né? Você vai pegar os autores, vai pegar as palavras e vai tentar encontrar uma relação entre palavras e autores. E aí o modelo vai te dar a probabilidade de você cair em cada uma das categorias. Né? Então você pode fazer com N autores. A gente está fazendo em aula binário porque está começando, né? Vocês estão sendo iniciados nesse assunto, é melhor começar devagarinho. Um modelo multinomial é muito mais complexo de ser analisado, os resultados são mais difíceis. Então, isso fica aí como algo para vocês desenvolverem para frente. Mas não tem nenhum tipo de exigência que seja de algo... Como é que eu vou falar? Não é necessariamente binário o resultado que tem que ser analisado. Ele pode ser multinomial. Entendi, obrigado. Vamos fazer um teste de sensibilidade, tá? O teste de sensibilidade, ele começa a responder um pouco a pergunta que o João fez, tá? Que é, como é que eu escolho as palavras? Então, será que a palavra whistle é um bom preditor? O que eu vou fazer, João? Olha só, vamos quebrar esse código aqui no R. Que vai ficar mais fácil a gente entender. Tá? Então, olha a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou criar um vetor chamado TMP, em que eu vou repetir. Ele é um vetor vazio, que tem NA, e ele é do tamanho do quê? Do banco de dados treinado. Tá? Então, o TMP são lá 60 e poucos. São 60 e poucas casas vazias, células vazias. Tá? Como é que a gente vai fazer um teste de sensibilidade para saber se a palavra whistle é uma boa palavra ou não? É um bom preditor ou não? Olha o que a gente vai fazer. A gente vai rodar um looping, que a gente já estudou nesse curso. I é o identificador. E eu vou rodar esse I para cada um dos artigos que a gente usou no banco de dados de treinamento. Então, eu tenho o primeiro artigo, o sexto artigo, o sétimo artigo, o oitavo, o nono, o 10º. Olha a primeira coisa que eu vou fazer no meu looping. Eu vou criar um banco de dados em que eu excluo um artigo por vez. Então, na primeira rodada do looping, eu vou excluir o número 1. Então, o CVTrain.dat vai ser um banco de dados que contém todos os artigos que eu sei a autoria, menos o de número I, que é aquele que eu estou rodando naquele momento. Na primeira rodada vai ser o artigo 1. Então, vai ser um banco de dados que tem todos os artigos menos o 1. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou construir um modelo que eu vou chamar de cv.mod, que é o mesmo modelo que a gente rodou antes. Tem as mesmas palavras. Score é a minha variável dependente. Upon, there, consequentially, whistle são as palavras que eu estou usando lá naquele modelo. Então, eu vou rodar esse modelo com todos os artigos, menos o primeiro artigo. E eu vou salvar nesse objeto TMP, na casa I, nesse caso vai ser a casa 1, o coeficiente de whistle. Ok? Então, imagine o seguinte, o que esse looping está fazendo?
um teste de sensibilidade, para me dizer o quê? Quanto que a palavra whistle me ajuda a determinar se esse modelo está funcionando bem ou não para predizer o score. Quanto maior for a correlação de whistle com o score, maior a sua capacidade de predição, maior a sua contribuição para o modelo. Então, eu vou rodar isso. Primeiro looping, eu vou tirar o primeiro artigo e vou rodar. E vou ver o que deu no whistle. Depois, eu incluo de volta o primeiro artigo e tiro o segundo, que é o número 6. E rodo o modelo e vejo o efeito de whistle. Depois, eu volto com o 6 e tiro o 7. E rodo o modelo. Depois, eu volto com o 7 e tiro o 8. Nós vamos fazer isso até o 85. Para buscar o quê? Qual é o efeito médio de whistle sobre o score? O que eu estou buscando aqui, João? Responder sua pergunta. Quais são as palavras que melhor ajudam a responder essa pergunta? Será que whistle é a melhor palavra para estar nesse modelo? Ou ela tem que estar fora? Então, vamos rodar aqui esse for. Depois que eu rodo, é super rápido. E aí vamos construir um histograma do TMP. Olha o que o histograma está me mostrando. Quem sabe interpretar? Peraí. Aí. Quem sabe interpretar esse histograma? O que ele está me mostrando? Antes da pergunta do Gabriel. O que esse histograma está me mostrando? Qual é o efeito mais comum de whistle sobre o score? Qual que é o tamanho do efeito médio? Olhando só para esse histograma. Menos 0,65? Está entre menos 70 e menos 0,65. Todo mundo consegue ver isso que o João respondeu? Sim. Ó, o histograma está mostrando que o valor mais comum, ou seja, eu fiz várias regressões. Né? Eu fiz acho que umas 50, 60 regressões diferentes. Em cada uma eu tirava um artigo para ver quanto que o whistle de fato está predizendo score. E o que eu encontrei é que em alguns cenários ele tem um efeito enorme, de menos 0,85. Em outros, ele tem um efeito menor, de menos 0,50. Mas, na média, está entre 70 e 65. Tá? Então, parece ser um bom preditor para o que a gente está vendo. Mesmo tirando alguns artigos, o efeito do whistle ele permanece. Porque qual que era o nosso medo? Vai ver que tem um artigo específico que o Madison fala muito whistle. E aí é aquele artigo que está determinando a análise inteira. Então, para evitar isso, a gente faz esse looping com esse teste de sensibilidade, que a gente tira um artigo por vez e roda o mesmo modelo, para ver se o efeito mais ou menos se mantém, e parece que se mantém. Fala, Gabriel. Eu ia pedir para você explicar a linha do TMP de novo, que eu não consegui entender muito bem, não. Do loop. Claro. Vamos fazer de um jeito que seja sem o looping, para você entender, Gabriel. Então, o looping nada mais é do que eu rodo ao invés de eu fazer na mão uma tarefa repetitiva, o R faz para mim. Mas, no fundo, o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso aqui, ó. Vamos fazer na mão. Eu vou criar um banco de dados que chama cvtrain.dat, que nada mais é do que train.dat, em que eu excluo o banco de dados 1, o artigo 1. Então, olha lá. Ele tem todos os artigos, menos o primeiro artigo. Ó, o FP01 foi embora. Ele faz parte do train data, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele faz parte do train data. Mas agora eu estou fazendo uma subamostra em que eu excluo ele.
Aí eu vou rodar minha regressão nesse CV Train Dat. O que eu vou fazer aqui? Lembra que o TMP era um monte de casa vazia, Gabriel? Eu vou pegar o coeficiente desse modelo que eu acabei de rodar, que é o coeficiente para a variável whistle. É menos 0,65. E vou pedir para salvar esse resultado na casa número 1 do TMP. Então, agora, se eu rodar o TMP, vai estar tudo NA, e lá no primeiro vai estar o menos 0,65. Vamos fazer de novo, na mão. Vou criar um novo banco de dados em que eu tiro o segundo, aliás, o sexto, né? O artigo 6. Então, se a gente rodar aqui agora, o 1 voltou, eu tirei o 6, ele agora está no 7. Eu rodo o modelo. E aqui ele vai salvar no número 2. O que ele vai salvar no número 2, Gabriel? O coeficiente do modelo que eu acabei de rodar da variável whistle, que é menos 65,4. Deu o mesmo resultado. Olha lá. Então, o resultado do primeiro modelo foi menos 0,65,4. 5,6. Aqui é menos 0,6542. E assim por diante. Então, o que a gente está fazendo? Ao invés de fazer isso na mão, olha lá. Ao invés de ficar fazendo isso aqui na mão, eu estou rodando um looping que vai salvar para mim os dados. E depois eu vou poder fazer, como eu mostrei, um looping, desculpa, um histograma desse resultado. Ou eu posso tirar a média, né? De TMP. Aqui tem o NA remove. Vai lá. A média dá menos 0,65. Então, Gabriel, o que eu estou fazendo nessa última linha é pedindo o R para salvar num determinado banco de dados, num vetor, os coeficientes que eu rodei para o whistle, para ver se o whistle era, de fato, uma palavra que tinha um efeito considerável sobre toda a amostra, ou se, na verdade, era uma palavra que estava determinada por um artigo, simplesmente. Entendeu? Entendi, deu para entender. Obrigado. Maravilha. Vamos fazer um outro teste agora. Como é que a gente pode ter certeza que o Hamilton e não o Madison escreveu o artigo 55, que é o que o modelo está predizendo? Agora vamos fazer um teste de sensibilidade em relação aos autores e não em relação às variáveis. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de novo um looping, que eu não quero fazer na mão. Né? Eu vou criar de novo um TMP temporário, um vetor qualquer, em que eu vou fazer um looping também, que vai doir em cada um dos números dos artigos que a gente sabe com certeza a autoria. Eu vou fazer um subset em que eu excluo um artigo por vez, rodo o mesmo modelo cv.mod em cada uma das amostras, só que agora, ao invés de salvar o efeito de whistle, o que eu vou salvar no TMP para cada objeto é o valor predito, usando o modelo atrás, mas num novo banco de dados. Qual banco de dados? Eu vou pegar o banco de dados de teste, então eu rodei um modelo. Eu treinei o meu modelo na minha amostra que eu tenho certeza quem é o autor. Aí eu pego esse modelo e rodo nos dados
de teste apenas para o artigo 55. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu vou rodar o primeiro modelo sem o primeiro artigo. Vou rodar o segundo modelo sem o artigo 6. Vou rodar o terceiro modelo sem o artigo 7. E para cada rodada dessa do modelo, eu vou tentar prever quem é o autor do artigo 55. Eu vou fazer uma previsão de quem é o autor, portanto, predict, nesse novo banco de dados, que nada mais é pegar o teste data apenas para quem está o número 55. Ok? Então, vamos rodar esse looping. Olha o que o TMP está me mostrando. Os valores preditos, segundo os meus modelos, eu fiz vários modelos com partes diferentes dos dados, e eu cheguei nessa previsão, que na média, o artigo 55 foi escrito por quem? Pelo Hamilton ou pelo Madison? Nesse caso, a gente está dizendo que foi pelo Hamilton. Por quê? Porque a média é positiva. Se a gente rodar um histograma, olha lá. Os valores preditos mais comuns são todos positivos. Só tem um caso aqui, ó, que o modelo faria a predição que o artigo foi escrito pelo Hamilton, pelo Madison e não pelo Hamilton. Fala, Camila. Felipe, nesse caso, você não vai precisar rodar, eu não lembro exatamente o código, mas você rodou para ver se era true ou false, e aí tinha todo de um lado e todo de um outro, para ver se o modelo era correto ou não? A gente já tinha feito isso lá atrás, né? Então, ou seja, eu já sabia que eu estava com um bom modelo pronto. Como eu já sabia que eu estava com um bom modelo, porque eu lá atrás já testei ele, né, sobre true e false, aqui eu estou simplesmente aplicando esse modelo e fazendo testes de sensibilidade para ver se tem alguma parte do meu dado que está, na verdade, enviesando o modelo. Como é que eu veria isso? Ora, se eu rodo 55 modelos diferentes e para partes de dados diferentes, eu encontro mais ou menos o mesmo resultado, quer dizer que não é o meu dado que está determinado, não tem um dado específico, não tem um artigo específico que está enviesando a minha análise. Né? Porque na média eu encontro mais ou menos o mesmo valor predito. Então, isso que você está perguntando, eu só não estou fazendo aqui porque eu estou assumindo que a gente já tem um modelo bom lá atrás. Né? A primeira etapa, Camila, é fazer o teste do modelo. A gente roda o modelo no banco de dados inteiro e testa para ver se ele está funcionando. Como que eu testo? Comparo o valor predito com o valor real. Se eu chego num bom modelo, aí eu faço os testes de sensibilidade, que são esses que eu estou fazendo, que é tirar variáveis, tirar linhas do banco de dados. Eu testo mesmo o modelo em diferentes cenários de cross-validation. Para minha sorte, o que parece que eu estou vendo aqui é algo bacana. Então, está funcionando. Ok? Então, bacana. No fim das contas, o que a gente está preocupado é sempre em tentar entender o mundo. Né? Então, é claro que se a história tivesse sido diferente, os nossos coeficientes teriam sido diferentes. Se os coeficientes são diferentes, as estimativas são diferentes. E a pergunta é, quão diferente é suficiente para mudar a minha análise? Né? O que a gente quer, no final das contas, com isso que a gente está ensinando aqui, que é, de novo, é um modelo totalmente indutivo, exploratório de dados. Né? Vocês vão ter que ter muita sensibilidade para analisar os resultados. Né? Esse último exemplo é um bom exemplo. Né? Olha, no caso do artigo 55,
a gente tem mais dúvidas do que certezas, para falar a verdade. Por quê? Porque o valor predito, nesse caso, é muito próximo de zero. Né? Ó, ele 0,04 é longe de 1, quase tão longe de 1 como de menos 1. Então, embora a gente aqui vai dizer, segundo o modelo, tudo que for maior do que zero, a gente vai assumir como sendo, pelo teste, né, que a gente, pela predição que a gente está fazendo, a gente vai assumir que é do Hamilton, é uma decisão que a gente tomou, mas é preciso tomar cuidado, porque em algumas coisas, né, ó, eu podia ter uma mudança pequena no modelo, que, na verdade, é jogar esse artigo do Madison, aliás, do Hamilton, para o Madison, porque o score é muito próximo de zero. Então, a gente sabe menos do que a gente acha que sabe, em muitos casos, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Como a gente falou antes, eu escolhi 4 palavras porque eu pensei que essas palavras seriam boas preditoras da autoria, mas e se a gente não soubesse como é que a gente escolheria essas palavras? Então, João, respondendo de maneira objetiva sua pergunta, a gente pode escolher uma subamostra aleatória de palavras e aí mandar, fazendo um looping, né, em que eu faço um subset diferente de palavras e o modelo roda diferentes modelos. Eu posso usar as palavras mais comuns, então eu posso usar, eu faço um max por palavra e vejo quais são as palavras mais citadas em todos os textos. Ou posso fazer a escolha das palavras menos usadas, então usar um min para ver quais são as palavras menos usadas. Eu posso escolher palavras que eu tenho certeza que estão presentes em todos os textos. Eu posso juntar palavras e fazer uma combinação delas e né, de alguma maneira fazer termo interativo entre as palavras. Ou seja, há várias possibilidades. Nesse caso, a gente está usando um modelo completamente indutivo para fazer o trabalho e eu, por sorte, escolhi 4 palavras que foram muito bem recebidas. Né? O meu modelo com as 4 funcionaram muito bem. Mas existem inúmeras possibilidades de palavras e o trabalho de vocês vai ser justamente saber escolher qual é a mais certa. Né? A turma da ciência da computação eles têm uma lógica para fazer essa escolha que eles chamam de TF-IDF, que é juntar 2 lógicas, que é a frequência e a raridade. O TF te dá quais são as palavras mais frequentes. O IDF te dá o inverso da frequência de um termo em um documento, ou seja, te dá quão raro é aquela palavra em cada documento. Quando você junta os termos mais frequentes, que são mais raros, você tem, para a turma da ciência da computação, uma ideia que é palavras que aparecem muito, portanto, ajudam a identificar autoria, mas, ao mesmo tempo, são palavras que aparecem pouco em cada texto, ou seja, são palavras que parecem ser específicas para cada um dos textos. Tá? Essa abordagem do TF-IDF, a gente pode usar, a gente pode calcular, né? Usando no banco de dados, a gente tem a função que eu vou mostrar daqui a pouco, mas deixa eu explicar de onde que vem a noção. Né? A gente pode perguntar quantas vezes a palavra man aparece no artigo 73. Então, eu vou lá no DTM1, artigo 73, e pergunto qual é a taxa dessa palavra man. Então, é 1,70, o log disso dá 0,53. Então, estou tirando o log dessa palavra. Como é que eu calculo a frequência dessa palavra, então? Eu vou somar para todos os artigos quantas vezes a palavra man for maior do que 0. E vou dividir pelo número de artigos que eu tenho. Isso vai dar 0,58. O inverso disso, que é o número de artigos existentes e dividir pelo número de vezes que ela apareceu em todos os artigos, dá 1,7, ou o log, que é 0,53, ou seja, é a mesma dinâmica que a gente encontrou naquela taxa de resposta
quando a gente calculou, né, o número de vezes que uma palavra aparecia por artigo, né, que é esse 1,70, que é essa taxa vezes 1000. E o log dá 0,53. Quando eu calculo a frequência e o seu inverso, eu encontro os mesmos resultados. Ou seja, eu posso construir um score, que a gente vai chamar de TF-IDF, da palavra men, no artigo 73, e a gente vai chamar isso de 0,28. Ué, Felipe, como é que você chegou nesse resultado? Vamos abrir aqui. Vocês vão ver o que a gente está fazendo. Essa é uma conta, tá? Não tem nada de mais nisso, né? A gente está pegando duas expressões, né? A primeira que é deixa eu só organizar aqui para ficar mais limpo o processo. Acho que assim pode ficar bom, né? Eu estou pegando o log da frequência da palavra no documento e estou pegando a raridade que essa palavra aparece em todos os documentos e estou multiplicando uma pela outra. Então, eu vou ter o log da frequência do inverso, né, dessa palavra em todos os textos, vezes o log de quanto aquela palavra apareceu naquele documento específico. Tá? A junção dessas duas coisas me dá um score que a gente vai chamar de TF-IDF. Tá? Essa noção que vem lá da ciência da computação, ela é bem interessante porque ela junta duas lógicas. Uma que é, como eu expliquei, essa palavra é muito frequente, essa palavra é rara. Então, se ela é rara num texto, se ela é muito frequente no geral, mas rara num texto, ela é boa para identificar de quem é aquele texto. Ela me dá uma boa dimensão do texto, né? Então, em algumas análises, e na próxima, aqui na segunda etapa da aula, na próxima aula, a gente vai trabalhar com essa noção de TF-IDF, mas é um dos scores criados, né, pelos cientistas da computação para fazer análise de quanto que uma palavra é específica ou é especial como preditora de alguma coisa. Então, a gente vai calcular isso. Tá? A gente vai ver esse exemplo daqui a pouco, eu só queria ensinar e explicar esse conceito, né? Usar palavras como preditores, usando o cálculo de TF-IDF, que é de frequência e de raridade, pode ser uma boa solução para o problema apontado pelo João no começo ou no meio da disciplina, aqui da aula de hoje, em que ele fala como é que eu vou escolher as palavras. Uma das maneiras é calculando o TF-IDF delas e calcular uma matriz que vai nos dar justamente essas dinâmicas. Tá? Então, vamos fazer uma pausa. A gente volta na próxima aula para continuar essa discussão sobre como fazer análise textual.